Bom dia a todos e a todas. O nosso trabalho é o capítulo 15, o sistema representativo, da obra Ciência Política, do autor Paulo Bonavides. Articularei sobre o sistema representativo e as doutrinas políticas da representação. O que é o sistema representativo? Segundo Paulo Bonavides, na mais ampla concepção, é um conjunto de instituições que define uma certa maneira de ser ou de organização do Estado. No que concerne o termo representação, ocorrem reiteradas rixas teóricas, em geral decorrentes de posições doutrinárias e ideológicas que reduzem aquela expressão a um juízo de valor. Os dicionaristas e publicistas coincidem em indicar que a representação se faz com que algo que não esteja presente se ache de novo presente. As indagações que de ordinário conduzem a discrepâncias resultam, porém, na máxima parte de saber se há duplicidade ou identidade com a presença e ação do representante, com a interveniência de sua vontade. No que diz respeito à duplicidade, foi o ponto de partida para a elaboração de todo o moderno sistema representativo, nas suas raízes constitucionais, que assimilam o advento do Estado liberal e a supremacia histórica, por largo período, da classe burguesa na sociedade do Ocidente. Com efeito, torna-se aí o representante politicamente por nova pessoa, portadora de uma vontade distinta daquela do representado, e do mesmo passo, fértil de iniciativa e reflexão e de poder criador. Senhor absoluto de sua capacidade decisória, volvido de maneira permanente na ficção dos instituidores da moderna ideia representativa para o bem comum. Far-se ele órgão de um corpo político-espiritual à nação, cujo querer simboliza e interpreta quando exprime sua vontade pessoal de representante. Dessa concepção se extraem, com invejável perfeição lógica, todos os corolários do sistema representativo que tem acompanhado as formas políticas consagradas ou chanceladas pelo velho constitucionalismo liberal. A total independência do representante, o sufrágio restrito, a índole manifestamente adversa do liberalismo aos partidos políticos, a essência do chamado mandato representativo ou mandato livre, a separação de poderes, a moderação dos governos, o consentimento dos governados. No que se refere à representação concebida segundo a regra de identidade, que, em boa lógica, retira ao representante todo o poder próprio de intervenção política, animada pelos estímulos de sua vontade autônoma, e o acorrenta sem remédio à vontade dos governados, escravizando-o por inteiro a um escrúpulo de fidelidade ao mandante. É a vontade deste que ele, em primeiro lugar, se acha no dever de reproduzir como se fora fita magnética ou simples folha de papel carbono. A ficção da identidade impregnou todo o sistema representativo durante o século XX. Essa identidade, posto que impossível, conforme veremos em digressões subsequentes com o apoio teórico da obra de Rousseau, pode, todavia, ser tomada como símbolo ou juízo de valor já para excluir o sistema representativo, consoante faz aquele publicista, já para autorizar e autenticar e legitimar as mudanças que se vão operando no âmago das instituições representativas desde a sua implantação. Dando continuidade ao nosso trabalho, abordarei sobre a doutrina da duplicidade, alicerce do antigo sistema representativo,
na época do liberalismo. Segundo Paulo Bonavides, no que concerne às origens como do advento do sistema representativo, qual ele ha sido praticado desde o século XVIII, debaixo da designação genérica de doutrina da duplicidade. Todas aquelas posições teóricas que em França e na Inglaterra tiveram por desfecho a implantação de uma organização liberal da sociedade, nessa organização, os representantes se fizeram depositários da soberania, exercida em nome da nação ou do povo, e puderam livremente, com sólido respaldo nas regiões da doutrina, exprimir ideias ou convicções, fazendo-as valer sem a preocupação necessária de saber se seus atos e princípios estavam ou não em proporção exata de correspondência com a vontade dos representados. Vejamos naqueles países escritores políticos dentre os melhores nomes, portadores de contribuição teórica à edificação do moderno sistema representativo. Esse sistema se apresenta como criação tipicamente moderna, distinta de tudo quanto dantes conheceu a sociedade clássica e depois da sociedade medieval. Bonavides afirma que insiste, pois, toda a velha doutrina no sistema representativo no ideia capital, a independência do representante em face do eleitor. Dentre os autores políticos da língua inglesa, John Newton é um dos primeiros que batalham por semelhante posição, quando entende que, depois das eleições, os deputados já não são responsáveis perante os eleitores. Expôs Milton a tese, segundo Fairley, em 1660, no seu projeto de instituição de um parlamento contínuo. Em 1698, Algernon Sidney, na obra Discourse on Government, desenvolveu igual ponto de vista, afirmando que os membros do parlamento não são simples emissários desta ou daquela circunscrição eleitoral, mas se acham dotados de competência para atuar em nome de todo o reino. No século XVIII, a tese se robusteceu, conforme Fairley, com o reforço dos pensadores Blackstone e Burke. Segundo Blackstone, os membros do parlamento representam o reino inteiro e não um distrito eleitoral particular. Já Burke afirmou que seriam coisas extremamente desconhecidas ao direito do nosso país e resultantes de um erro fundamental acerca de nossa Constituição admitir que do eleitor derivassem instruções imperativas e mandatos bastantes para compelir o deputado a segui-los cegamente, dando-lhe obediência, voto e argumento, ainda que contrário às mais claras convicções de seu juízo e consciência. Dos franceses, Montesquieu foi o primeiro que apresentou na Europa a versão continental do sistema representativo, doutrinando que a maior vantagem dos representantes é que eles, em substituição do povo, são aptos a discutir os negócios dos eleitores. No entender de Montesquieu, bastava o representante trazer uma orientação geral, nada de instruções particulares, acerca de cada assunto, como se praticava nas dietas da Alemanha. A incapacidade do povo para debater a coisa pública ou gerir os negócios coletivos, atuando como poder executivo, foi ressaltada de modo vigoroso por Montesquieu, em vários lugares de sua obra capital do Espírito das Leis. No sistema representativo, cabe ao povo tão somente escolher os representantes. Bom dia, meu nome é Ada e eu vim falar sobre a minha parte do trabalho, que é sobre a Revolução Francesa, como ela consolida a doutrina da duplicidade e sobre o apogeu na aplicação constitucional da doutrina da duplicidade. Com a Revolução Francesa, a doutrina do sistema representativo
se aperfeiçoou tocante à sua essência, a saber, a absoluta independência política do representante, capacitando a querer em nome da nação e sem mais vínculos ou compromissos com os colégios eleitorais. A função desses colégios se esvaziava com a operação eleitoral, simples instrumento de designação. Na sessão de 10 de agosto de 1791, Barnave assim se exprimia, na ordem e nos limites das funções constitucionais, o que distingue o representante daquele que não é, senão um funcionário público, é ser ele incumbido, em certos casos, de querer em nome da nação, ao passo que o mero funcionário tem apenas a incumbência de servi-la. De último, a doutrina de um sistema representativo sem laços com a imperatividade do mandato nos moldes do Estado liberal, embora já ultrapassada pela doutrina e pelos fatos, conforme veremos, aparece ainda com toda clareza na obra de Carl Smith, Teoria da Constituição. O apogeu na aplicação constitucional da doutrina da duplicidade conforme expusemos, duas vantagens legítimas e distintas atuavam no sistema representativo e lhe prestavam um matiz característico. Do ponto de vista das classes sociais, esse sistema representativo afina admiravelmente com uma ordem política aristocrática. A aristocracia das luzes e da razão. O teor aristocrático da representação ressalta daquelas massas de sabor platônico e socrático que mandam entregar o governo aos mais capazes e dotados de mais luzes, nos discernir o verdadeiro bem comum. O mesmo afã seletivo se observa na firmeza e determinação com que os teoristas desse sistema se empenham em arredar o povo do exercício imediato do poder, mediante justificações copiosas acerca de sua incapacidade para governar. O sistema representativo traduzia a índole das instituições nascentes. Sem embargo, no silêncio guardado pela Constituição de 1875, tivemos no século passado, em consonância com a tradição política da França, a Lei Orgânica de 20 de novembro de 1875, cujo artigo 13 declarava que todo mandato imperativo é nulo e de nenhum efeito. No direito constitucional europeu, influenciado ainda pela doutrina francesa do sistema representativo, a regra dominante é a interdição do mandato imperativo. Assim, a Constituição Federal da Suíça de 1874 dizia: os membros dos dois conselhos votam sem instruções. De modo mais categórico, a Constituição Alemã de 1919. Dando continuidade ao nosso trabalho, eu vou falar sobre o declínio da duplicidade no século XX. Várias constituições, elas continuavam ligadas a essa doutrina da duplicidade durante o século XX. E elas estavam ligadas por meio da adesão formal à autonomia plena do representante e também por meio da vedação constitucional do mandato imperativo. Então pode-se perceber que desde a Constituição de Weimar, arranjos já impugnavam e conflitavam essa doutrina, que acabou por ser abalada, debilitada por conta disso. As constituições, elas estavam cada vez mais híbridas e mostravam indícios de mudança no cerne da representação. Exemplo disso é a Constituição Alemã de 1919, que proibiu o mandato imperativo e trouxe a novidade da democracia semidireta. Essa democracia semidireta se afastava do sistema de governo autenticamente representativo, segundo os moldes do liberalismo. Mas a gente não precisa ir tão longe. Por exemplo, a Constituição Brasileira de 1967. Na Emenda Constitucional de 69, como diz Bonavides, elas golpearam fundo a tradição representativa das constituições antecedentes, pautadas na doutrina da duplicidade. Então, deu-se ali abertura para a adoção do Estado partidário, Bonavides fala assim:
Haja vista, de uma parte, a introdução do princípio da disciplina partidária, mundo da sanção da perda de mandato do representante transfuga, e doutra, o estreitamento das imunidades parlamentares, que retirou ao representante aquela tradicional esfera de autonomia de palavra e expressão no uso das prerrogativas de seu mandato, deixando-o daqui avante à mercê de uma imperatividade. É raro, portanto, ver no século XX constitucionalistas como Smith, por exemplo, presos ao dogma da independência do representante. A crítica de Rousseau ao sistema representativo. Na teoria de Rousseau, vontade geral é a identificação da vontade particular com a vontade de todos. O ponto em comum é a vontade do corpo político, que se chama vontade geral. Na prática, cidadãos não perfeitos precisam de investimento na educação para ao menos se aproximar desse ideal. Quando Rousseau se posiciona contra a eleição de representantes no poder legislativo, ele parte de uma noção ideal de como o cidadão deveria ser. Esse ideal pressupõe a participação política como fator importante na vida das pessoas. Pressupõe também que o povo como um todo reconheça esse devido valor e queira estar sempre informado aos assuntos da polis. Por outro lado, quando o moderno diz a Rousseau que a representação é um recurso necessário de seu tempo, tende a pecar na argumentação. A necessidade de representantes tem como causa valores e estilos de vida típicos da modernidade. Esta carrega consigo a primazia do indivíduo sobre o coletivo, o que pede pela conservação da liberdade individual. Ao mesmo tempo em que afirma a necessidade de eleger um representante para fazer o povo por si mesmo não pode ou não quer fazer, enfatizam que este mesmo povo deve estar atento aos atos de quem o representa. Se os cidadãos têm consciência do seu dever de fiscalizar e cobrar determinadas atitudes de seus representantes, por que não usar este mesmo tempo para manter-se inteirados dos atos do governo enquanto mero funcionário e dar seu aval periodicamente a respeito das leis que o governo e o povo devem seguir? Esse sufrágio periódico em relação às leis e formas de governo resume boa parte do ideal rousseniano de república. A participação popular feita periodicamente, não somente na eleição dos funcionários do governo, mas também na legislação do Estado, não é tão utópica quanto aparenta ser, ao menos não deveria ser na visão de quem critica a apatia política daqueles que abandonam o governo na mão de representantes. Os críticos modernos dizem que o cidadão que preza pela liberdade individual só pode ter um governo representativo. Contudo, parece contraditório querer que este mesmo cidadão disponha do seu precioso tempo para fiscalizar aquele representante cuja posição ocupa exatamente para dispensar o povo das preocupações políticas. Adotando a ideia de que é possível, mesmo no grande Estado, aproximar-se do ideal rousseniano de república, torna-se possível também falar em soberania popular. Segundo Genebrino, se as leis que regem um Estado passam pela aprovação da população que o compõe, o poder soberano não é retirado do povo. A administração do povo sob tais leis, por sua vez, podem ser delegada a um grupo de funcionários, proporcionando ao cidadão moderno tempo necessário para ocupar-se com sua vida particular. Dar nome de democracia àquilo que Rousseau chamava de república é algo que poderia ser feito apesar da democracia ser um termo que ele não use com esse significado. A democracia representa hoje o desejo de liberdade que move lutas e revoluções políticas. Depois que povos enfrentaram longos períodos sem ter sequer o direito de eleger aqueles que governam e fazem as leis, a possibilidade de decidir ao menos sobre quem pode ocupar tal cargo é um sonho realizado. Democracia e representação deixaram de ser termos contraditórios em Rousseau somente se alguns esclarecimentos sobre ambas as ideias fossem enfatizados. Primeiro, se o termo democracia ganhar a conotação de um Estado regido por leis aprovadas diretamente pelo povo soberano, os cidadãos teriam apenas que dizer sim ou não aos principais projetos de leis apresentados. Dessa forma, o Estado em questão se aproxima do ideal de que Rousseau denomina república. Democracia passaria dessa forma a ser sinônimo de um Estado republicano. Segundo, se o representante for entendido aquele funcionário, o corpo de funcionários escolhido para governar
Sob a autoridade das leis impostas pelo povo soberano, o nome representante se resumiria assim ao nome dado àquele que ocupa a função administrativa do Estado. A vontade soberana do povo, intransferível, continuaria sendo a única detentora do poder legislativo. É difícil afirmar, sem que restem algumas dúvidas, que o filósofo acataria essas mudanças de significado dadas à democracia e à representação, mas aceitar esse ponto de vista seria um ótimo começo para pôr fim à discussão. Bom dia, turma. Bom dia, professor. Vou falar sobre o tema a doutrina da identidade. Governantes e governados, uma só vontade. Com a queda da doutrina da soberania nacional, com o enfraquecimento do poder político da burguesia e o declínio da influência das instituições parlamentares organizadas em moldes aristocráticos, que eram eles uma organização sociopolítica baseada em privilégios de uma classe social formada por nobres que monopolizavam o poder. Normalmente era garantido a eles esse poder por meio de herança. Também com o crescimento político e social da classe operária, com a crise cada vez mais intensa nas relações entre o capital e o trabalho, a propagação paralela das teorias do igualitarismo, da Revolução Francesa, o ideal da participação de todos, sem qualquer requisito de berço, fazenda, capacidade, sexo. Também a pressão da massa trabalhadora reivindicando e surgimento também dos ideólogos socialistas nas catequeses, no meio religioso, com todo esse ideal de igualitarismo democrático, enfraqueceu todo o sistema representativo de aparência liberal. E esse sistema representativo tentou resistir às novas mudanças impostas, porém não conseguindo reaparecer. Mas ele conseguiu sobreviver de forma a se adequar ao novo sistema, a se adequar ao novo semblante político. E com todas as variações do sistema representativo, seus novos modelos atuais, conforme os novos moldes, podem ser resumidos em um feixe de doutrinas, que seria basicamente estabelecer a identidade e a suprema harmonia da vontade dos governantes com a vontade dos governados, que consiste também em fazer com o máximo de acatamento dos princípios democráticos que essas vontades coincidentes venham a apagar os traços distintivos entre o sujeito e o objeto do poder político, entre o povo e o governo. O otimismo dessa teoria é patente, e com o surgimento do sufrágio universal, com certeza essa teoria teria que surgir de maneira inevitável. E o autor do texto vem dizer que a condição presente da representação política é o seguinte: a duplicidade sobrevive de maneira formal na linguagem dos textos constitucionais e em alguns países, Em outros países, as constituições vão enxertando no corpo híbrido os instrumentos plebiscitários que supostamente acarretariam a identidade pela fiscalização severa estendida sobre o mandato representativo, com quase todos os políticos procedendo de forma um tanto hipócrita, abraçados à ficção imperante da identidade. O número de esforços tendentes a incomodar o sistema representativo ao Estado social na idade das massas se faz por mais de conhecer e explicar mediante a doutrina da identidade, termo de uma aspiração e um procedimento democrático completos.
A identidade não se concilia, por exemplo, com a doutrina francesa da soberania nacional, doutrina dos Constituintes de 1791. Chega a ser incompatível até com seus corolários. Um dos principais, com respeito à representação, fora o de proclamar a essencial independência do representante, mas se harmoniza de modo admirável com a doutrina rousseliana da soberania popular. Quando Rousseau afirmou que a soberania está para o cidadão, assim como 10.000 para um que admitir dessa proporção. Cada membro do Estado não possui, por sua parte, senão a 10ª parte da autoridade soberana. Sua doutrina da soberania popular abriria logicamente a porta ao advento de um sufrágio universal, que o liberalismo, com não menos congruência, iria tenazmente opugnar. Sufrágio universal é mandado imperativo, sementes escolhidas no contrato social e nas considerações sobre o governo da Polônia, e implantadas nas charnecas do liberalismo, iriam da árvores de frutos amargos para a velha doutrina de sistema representativo. A adoção constitucional desses institutos cedo desmascarou uma das escamoteações teóricas do liberalismo, o seu consórcio com a democracia liberal, como a verdade única de um governo constitucional e democrático. A crítica de juristas e sociólogos políticos mostrou com clareza que, longe de idênticos ou pelo menos análogos, o liberalismo e a democracia, na essência, eram distintos, se não opostos. Oposições mais identificada na medida em que os principais liberais buscavam por objeto supremo atender à sustentação de privilégios de classe numa sociedade classista onde a burguesia empalmara o poder político desde a Revolução Francesa. Um novo sistema representativo, qual o vemos na sua fisionomia contemporânea, só se fez inteligível por consequente se conservarmos as vistas voltadas para a crise que determinou a passagem de uma concepção aristocrática, vigente no século XIX, tocante às instituições representativas, para uma concepção democrática. Ali se opunha toda a ênfase no bem comum como sacrifício frequente e até algumas vezes professado, do ideal de fazer coincidir sempre a vontade e interesse do representante com a vontade e interesse de seus eleitores. A vontade popular, a par de todas as suas consequências, começou de ser valorada em termos absolutos, mas o curioso e irônico é que essa vontade não se impôs à representação como um todo, qual seria de desejar e como ocorreria com a vontade da nação. Pelo seu órgão representante nos melhores tempos do liberalismo, a imperatividade do mandato entrou nos seus efeitos em paradoxal. A contradição com o sufrágio universal, a vontade una e soberana do povo, que deveria ressaltar de um sistema representativo de índole e inspiração totalmente popular, se decompôs em nossos dias na vontade antagônica e disputante de partidos e grupos de opressão. Na sociedade de massa, abala-se de maneira violenta a acomodação dos interesses econômicos, políticos e sociais, cada vez menos interesses globais do povo e cada vez mais interesses parcelados do grupos e classes conflitantes. Por isso, mesmo tratores de um antagonismo que se tornando irremediável, sujeitos a um equilíbrio precário e que jamais poderá ser adequadamente atendido pelas velhas estruturas do sistema representativo. Até mesmo o cidadão que Rousseau fizera rei da ordem política como titular de um poder soberano, inalienável, acabou se alienando no partido ou grupo a que se vinculou seus interesses. Bom dia, meu nome é Bruna Fernandes e eu vou falar um pouco sobre o princípio democrático da identidade. Ela é uma nova ilusão no sistema representativo. A identidade, ela proclama sua importância para atestar o legítimo caráter democrático das instituições representativas.
Mas quando se põe em movimento a operação política que vai adquirir, o que se colhe é frustrativo desse empenho. Com a presença dos grupos, o antigo sistema representativo ele manteve um golpe que fere o coração dos sentimentos democráticos, volvidos para o anseio de uma vontade geral, cada vez mais distante e breve. Diante disso, poderá resultar, pois, o colapso total e frustração inevitável de todas as instituições representativas da velha tradição ocidental. Os grupos eles não pertencem a uma só classe. O que resta da identidade ela é concebida em termos metafísicos e contemplada do mesmo passo como expressão de unidade da vontade popular. E ela é tão somente o contínuo esforço que se vem operando para fazer as vontades dos representantes no sistema representativo contemporâneo de equivalência fiel à vontade dos grupos, de que esses representantes eles são meros agentes. Hoje, toda a análise do sistema representativo afasta dos aspectos históricos e sociológicos que acompanham a mudança das instituições nos parlamentos, em seus laços com os colégios eleitorais e com as forças dominantes nesses colégios. Eles nunca chegará a um completo e satisfatório conhecimento da natureza da forma do governo. A representação e os governos são apenas a superfície que oculta as forças vivas e condicionantes do progresso governativo, forças que quase sempre, invisivelmente, aos observadores de desatento. Toda a razão tem Charles quando sustenta que, de último, os mais importantes problemas da representação é provavelmente se acharem no interior dos grupos e não dos governos. E eles têm nos chamados de grupos de pressão. Bom dia, meu nome é Thiago e eu vou falar o tópico 10. Na dinâmica dos grupos e das categorias intermediárias se acha a nova realidade do princípio representativo. Sabe-se que a doutrina constitucional não teve muito avanço se tratando na sociedade de grupos, que é formada pelas necessidades e problemas de uma sociedade capitalista e tecnológica. Os juristas não têm dado tanto valor aos fundamentos do sistema representativo. Eles insistem no tradicionalismo e na estagnação das categorias, não tendo nenhuma inovação que ajudaria para criar uma linguagem mais compreensível. Assim como estão atrasados os juristas, está também a representação do pluralismo de grupos em meio a uma visão constitucional. A representação só é aceitável se vinculada a uma dinâmica dos grupos em meio a interesses políticos, sociais e econômicos relacionados a posições ideológicas. É esperado que no futuro próximo não exista tanta indiferença constitucional, como que toda reforma envolva também um grupo de interesse. Sabe-se que as ações políticas desses grupos é inserida de maneira decisiva no comportamento dos governantes, sendo estes fundamentais para se entender o sistema representativo. A reforma institucional feita há 20 anos no Brasil trouxe à Carta de 1967 a importância da índole do sistema representativo. Neste âmbito, quando o artigo 149, referente aos partidos políticos, foi modificado, ficou estabelecido que o representante que deixasse seus deveres perderia o mandato de deputado. A Constituição de 1967 foi a que mais trouxe decisões do Estado partidário, tendo muitos capítulos documentados para comprovar as mudanças feitas no caráter do sistema representativo. Esta adotou uma técnica mais compatível com a democracia. Enfim, ela optou por novas formas políticas de representação para melhorar a identidade do eleito com o eleitor. A dialética da democracia-representação está na fase onde se altera o equilíbrio, ou seja, das relações de poder entre o eleito e o eleitor, sofrendo variações. As ações são relacionadas aos trabalhos de Hegel, um precursor de ideias que fizeram com que o Estado constitucional começasse a representar os grupos ao invés dos indivíduos.
Pessoal, bom dia. Eu vou estar dando continuidade à apresentação do nosso trabalho. Só eu fiquei com o tópico 11, né, e o tópico 12. Né? O tópico 11 fala sobre a decomposição da vontade popular, né, que determinou a crise do sistema representativo. Né? Isso tratando aí na concepção aí, né, de uma representação profissional, ela vai perder aquele contato, né, digamos assim, com aquela essência popular, né, que existe quando você tem essa transição dos estados, né, absolutistas para estados constitucionais e para regimes democráticos, né, então, né, vai começar a haver o que? Uma institucionalização, porque a princípio essas mudanças elas vão partir a partir das mudanças sociais que ocorreram ao longo da história, como, né, os movimentos revolucionários, digamos assim, Revolução Francesa, né, independência dos Estados Unidos, Constituição Americana, que, né, foram movimentos aí de caráter liberal, mas que acabou, né, culminando, né, ou seja, os populares, né, ou seja, o movimento popular, as classes sociais se organizaram em busca de uma emancipação, digamos assim, né, que eles poderem estar partilhando ali, né, e defendendo interesses junto, né, ao poder através da representação política. Então essa representação aqui o autor, inclusive, ele fala que é o seguinte, ela passa por algumas etapas, né, porque antigamente, quando você fala em representação proporcional, ela era muito vinculada à questão de território, muita vinculação geográfica, né. Então, até hoje ainda tem um pouco disso, né, você sabe, por exemplo, nós temos tantos estados aí, de acordo com, né, com a localização, a quantidade de pessoas, tá? A população, você tem um determinado grau de representação, né? E depois o que acontece? A gente acaba tirando essa representatividade regional, local, e busca pela representatividade social, né? Pautando justamente mais no caráter mesmo populacional, e isso, né, reflete os movimentos de reivindicação de emancipação. Né? Quando ele fala em profissionalização, ou seja, da representatividade, o que acontece? Principalmente aí no pós-guerra, né, nós vamos ter aí surgimento dos movimentos somente ligados a classes, né, por exemplo, nos sindicatos, classes trabalhadoras, né, e isso aí o que vai fazer? Né, as pessoas, querendo ou não, vão estar delegando, né, a instituições, né, o poder de representação, né, que vão indicar essas lideranças. Isso vai levar, inclusive, né, em vez de ampliar a participação democrática, alguns autores falam que isso vai levar a uma crise. Por quê? Porque, contrapondo esse surgimento aí de representatividade das instituições, aí, né, vai surgir a figura da liderança. Né? Então, muitas vezes, alguns líderes eles vão ter, né, mais peso em termos de representação do que o próprio grupo que eles representam. Né? E o Estado fascista vai utilizar muito disso, né, para poder centralizar na figura dos líderes e centralizar o poder. Né? E isso, né, querendo ou não, vai acabar decompondo aquela vontade popular. Né? E no último tópico aí, né, o autor vai falar, né, sobre a questão, né, do Estado contemporâneo, né, da pressão que vai ocorrer, né, das pessoas, né, das entidades, das organizações para voltar, né, a buscar essa representatividade. Né? Então eles passam a pressionar o Estado. Né? E essa representatividade ela vai estar pautada justamente nessa relação que tem entre governantes e governados, né? E então a gente falar assim, né, em caráter simplesmente regional, não, né, vai surgir agora os interesses classistas, né? E que é uma crítica que o Marx faz, né, que muitas vezes essa liderança que a gente coloca lá está mais a serviço de determinadas classes do que pensando assim no bem comum da comunidade, né, no geral. Né? Então por isso que é muito comum a gente ouvir, né, nos dias de hoje aí, por exemplo, se falar nas famosas bancadas, né? Você não fala a bancada, né, a bancada goiana, né, a bancada paulista. Você fala hoje, por exemplo, né, a bancada ruralista, que tem, né, representantes aí de diversos estados que defendem a causa né, dos produtores rurais. Você tem, por exemplo, a bancada dos industriais, né, da classe varejista, né. Aí os movimentos aí, né, de minoria também que buscam uma representatividade hoje, né, igual o LGBT, né, os movimentos ligados aí à cultura afrodescendente, né? Então tudo isso vai refletir em movimentos, só porque a gente percebe que o peso econômico hoje, né, ele é muito forte. Então essas classes que representam a classe capitalista dominante hoje, ela é muito mais forte do que os movimentos populares, né? E isso vai gerar né, o que eles chamam lá atrás de uma decomposição desse sistema representativo, né? Que muitas vezes você usa aí de
determinado grupo para poder manipular, né, e defender os interesses e manter o sistema, né, e isso, né, não acaba, na visão do Sobolewski, acaba não sendo, né, muito benéfico para a grande maioria. Tá? Então isso levou a uma forma de a gente ter que rever, né, essa representatividade que nós temos hoje, essa proporcionalidade. Que proporcionalidade é essa? Né? Proporcionalidade de acordo com o interesse social ou proporcionalidade de acordo com o interesse econômico? Né? Então isso é uma reflexão que fica para a gente.